nome é Alessandra Campos, eu interpretei a Azul na peça Se Alguém Não Vier. Para mim foi muito gratificante o resultado final da peça, porque se trata de um tema que não é tão comum, né? A gente vai tratar do surrealismo, a gente vai trabalhar com o nosso inconsciente, com os sonhos. E para mim foi um processo difícil, não vou dizer doloroso, mas difícil, porque eu sou muito visceral. Então é diferente você ter que abandonar, né, algumas coisas do teatro real para mergulhar no universo que você não conhece. É como se você tivesse que se deixar, se esvaziar, né, para se preencher novamente desse mundo. E o processo de Se Alguém Não Vier foi um processo maravilhoso. O elenco é super afinado, uma dramaturgia excelente. E a cada ensaio era uma descoberta diferente que fazíamos. Confesso que até pintura eu fiz, né? A gente teve um processo de pintar, a gente teve que mergulhar nas obras de Salvador Dalí, e o resultado que teve de hoje foi esse, né? Uma peça que mexeu um pouco com as pessoas, né? Acredito que as pessoas saiam daqui um pouco diferente. Eu, com certeza, não sou a mesma Alessandra de um processo que eu tive de iniciante teatral para essa pesquisa avançada no surrealismo, e eu espero que eu tenha outras oportunidades como esta. Eu quero parabenizar ao dramaturgo, ao elenco, ao ensinador, à direção de arte, a todos que estão envolvidos nesse processo. Obrigada. Eu sou Pedro Bernabé, eu interpretei o Desfazedor, e o processo de criação de toda a obra e também de cada personagem envolvia muito o universo onírico e o universo de você encontrar o seu inconsciente. E um dos exercícios do processo, que durou alguns meses, foi o de você anotar os sonhos e de se envolver mais nesse mundo onírico. O efeito que isso tem no teatro, especialmente numa peça surrealista, mas isso vale para qualquer outro universo de fantasia, universo teatral, é que você consegue alcançar camadas de entendimento que seriam impossíveis se você não tivesse esse contato com o seu inconsciente. Porque o teatro, ele é a fusão de uma coisa racional, uma história, com alguma mensagem, alguma emoção, algo a ser passado. Então esse trabalho, mesmo que surrealista, de você avaliar seus sonhos e anotar, ele vai muito fundo no seu inconsciente e te traz signos, inclusive pessoais, para o seu desenvolvimento como ser humano, que você não teria num processo tradicional de decorar texto e simplesmente marcar cena. Todo o processo evoluiu de dentro para fora, e até no último dia a direção, eles só ajustavam coisas dentro de uma coerência para a peça, mas todo o processo ele foi estimulado para ser trazido do fundo do inconsciente para fora, não só com sonhos, mas foram vários exercícios de trabalhar o inconsciente que fizessem isso aflorar, e aflorou. As coisas até no último dia surgiram como por intuição, e todos os melhores signos e marcações da peça vieram desse universo onírico, dessa exploração, dessa investigação e dessa fusão. E a mistura disso com o teatro, com a arte, é uma fusão de artes plásticas que você consegue explorar a imagem com o teatro. E então o resultado disso são imagens que vêm na cena. Elas não são necessariamente plásticas, mas elas têm uma potência de imagem, uma intenção quase onírica. O final desse processo todo parecia um sonho. Você tem umas imagens, umas sinapses, uns flashes, uma ideia, uma intenção, você entendeu aquilo da sua forma e outras pessoas da forma delas. É quase um sonho lúcido que você tem com todo mundo ao mesmo tempo. Bem, fazer um espetáculo surreal, depois de ter uma carreira, ter uma certa experiência, é uma surpresa. Porque você tem que simplesmente quebrar tudo que você fez, entendeu? Por mais que você tenha feito, por exemplo, comédia dell'arte, você vai pro caricato, você vai pro estereótipo. Agora aqui, o que é a imagem? O que é a frequência? Mudar o tempo inteiro como uma sinapse de sonho, e você ter que acreditar naquilo. Você acreditar naquilo, fazer orgânico. Pra mim foi muito difícil, mas eu não sou a mesma pessoa depois dessa apresentação de hoje, com certeza.
foi maravilhoso. É quebrar tudo, assim. É fazer a imagem com potência e com verdade. É isso. Meu nome é Camila Fagundes, eu fiz a personagem da mulher. Esse é meu quinto processo na Serragem, eu já participei de outros. E esse para mim foi muito importante, muito desafiador, porque por mais que eu já tivesse feito outros e que foram tão complicados e tão difíceis para mim, nesse caso eu estava na maioria das cenas, era um personagem bem complicado e eu tinha que progredir, eu tinha que evoluir e eu sempre me cobrando muito. Acho que é sempre desafiador quando você pega um personagem tão grande como esse, que está na maioria das cenas, na maioria dos diálogos com todos. E foi muito importante para mim fazer esse, não mais do que os outros, mas de uma forma diferente, ele foi especial. Amo todos os outros processos que eu fiz e é isso. Acho que ele tem um gostinho especial de uma investigação maior, de uma dedicação muito maior pelo tamanho em relação à quantidade de cenas. Muitas vezes estar sozinho no palco só com uma outra pessoa e saber que a gente precisa estar junto, estar na cumplicidade. E foi muito gostoso fazer, apesar de todas as crises que a gente entra durante todo o processo. Eu sou muito grata à Serragem por poder estar aqui em mais um processo e que venham outros. Meu nome é Marina Bari, o personagem que eu fiz foi a Sossego. E sobre o processo foi bem difícil, foi um processo que me doeu bastante, assim, me machucou mesmo. Mas uma dor gostosa, assim, uma descoberta. Porque acho que eu penso muito nas coisas como uma forma concreta e eu tinha que ir para um lado mais abstrato e transformar o que é real, mas também não é qualquer coisa, né? É alguma coisa que representa o que é real, então é muito complicado, é quase como fazer uma pintura de um quadro, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção durante o processo é porque eu, enquanto personagem, sentia muita vontade de voar. Só que eu não posso voar, porque eu tenho as limitações do meu corpo, né? Então, é isso que a gente se depara no surrealismo, é que a gente não é exatamente isso, porque a gente tem carne e osso, a gente não é uma pintura, né? Mas eu gostaria de ser uma pintura, então eu acho que hoje eu voei e eu tô muito feliz, assim, por isso, porque na cena que eu entro com a máscara, eu fui tão rápido, assim, com um passo tão leve, que foi uma sensação como se eu estivesse voando. E acho que eu gostei muito, eu acho que eu sou outra pessoa agora, depois desse processo. Acho que mudou muita coisa no meu entendimento sobre o teatro. Agora eu tenho uma Marina antes da peça surrealista e uma Marina depois, eu tenho certeza disso. E eu tô feliz por isso. Isso já me faz muito feliz. E foi, né? Eu fui. Eu sou Leandro Fazola, meu personagem no espetáculo foi o Pregador. E esse foi um processo bastante complicado até a gente conseguir entender, se é que é possível entender um processo baseado no surrealismo, mas até a gente conseguir entender o que estava sendo exigido da gente. Acho que no início, eu particularmente, tinha um pouco de medo, e para a gente conseguir seguir nesse espetáculo foi preciso, a cada novo ensaio, a cada novo dia de processo, se libertando de alguns medos, que fossem o medo do ridículo, o medo de não compreender o que a gente estava mesmo fazendo. E acho que o caminho para a gente entrar de verdade nesse processo, nesse espetáculo, e para conseguir sentir, já que era um espetáculo muito mais sensorial do que necessariamente racional, sentir o que cada personagem exigia, foi a partir do momento que a gente conseguiu
entender que era preciso ter coragem de deixar o seu corpo te levar sem que necessariamente o seu cérebro estivesse no comando. Eu acho que a gente só conseguiu realmente começar a entender o que o espetáculo exigia da gente quando a gente permitiu de alguma forma deixar que o subconsciente conduzisse de alguma maneira a montagem das cenas, a descoberta dos personagens. A princípio a gente foi tendo que abandonar o medo de não ter uma voz característica, de não ter um corpo característico. Acho que aquele medo de será que eu estou fazendo um trabalho de ator, e ver que o trabalho de ator era muito mais envolvido com a coragem de dar a cara a tapa e fazer o que a gente jamais esperava ser feito. Acho que foi mais ou menos isso que o espetáculo exigiu da gente e que o processo tentou buscar. Um mergulho dentro do nosso subconsciente e um abandono de medos e uma descoberta de novas coragens a cada novo ensaio, a cada novo dia de encontro. Bom, sou o Thiago Cardoso e eu interpretei o personagem homem na peça E Se Alguém Não Vier, dramaturgia de Glauco, direção do Gabriel Barros e direção de arte da Vanessa Meyer. Então, a pergunta que me foi feita é sobre as interfaces de artes plásticas e o teatro. Eu acho ela muito concreta, eu acho que as coisas são muito mais interligadas do que só isso. Por exemplo, eu como artista plástico, como ator, como cidadão, eu penso que não é só essa ligação que tem, a ligação é muito maior, está tudo tão interligado que quando eu faço algum tipo de processo com teatro, seja ele surrealismo, seja ele algo mais, o que as pessoas falam vulgarmente de teatrão, eu sinto como se fosse um lapso de vida. E é assim que eu venho resumindo, assim, de uma forma muito singela as coisas. Então, para mim, basicamente, tudo isso que aconteceu se resume numa coisa e eu posso chamar, por enquanto, na minha cabeça, de lapso de vida. Acho que é isso, assim.